Are you using your inhaler? All the time. Why don't you show me how your inhaler works? Pelo jeito, muita gente gosta de Dr. House, hein? Foram muitos comentários pedindo essa aula. Então, aqui está. Vamos praticar inglês com essa cena curtinha aqui de Dr. House, analisando pronúncia, comparando a escrita com a fala. Vão ter, é claro, várias dicas de inglês. E ao longo da aula, você aproveita e já aprende uma palavrinha nova aqui e ali e sai do vídeo com, no mínimo, um maior vocabulário. Vamos começar com um pedacinho da cena, já com o texto do lado. My asthma. They said they'd fix it, but it didn't make any difference at all. Então a primeira coisa que ela fala é my asthma. E eu não sei se você já descobriu o que eu vou te falar agora, mas se eu não te falasse, uma hora ou outra você ia acabar descobrindo. Então, se isso for novo pra você, vai ser um baita insight. É o seguinte, existem muitas palavras que ou elas vêm do inglês, ou elas têm outras origens, e são palavras que são usadas tanto em inglês quanto em português. A mesma palavra. Às vezes muda um pouquinho a escrita ali. E a gente tem o costume de achar que o jogo tá ganho pra essas palavras, porque, pô, é uma palavra que vem do inglês. E é uma palavra que é usada pelos falantes de inglês. Então, se eu falar ela, todo mundo vai me entender. E é aí que a gente se engana. Porque a pronúncia ou ela muda um pouquinho, ou muda pra caramba. Apesar de ser a mesma palavra. Então, você pega, por exemplo, sei lá, feedback. A gente fala feedback no Brasil. Só que em inglês se fala feedback. Ou seja, tem uma sutil diferença. E se a pessoa fala um pouquinho mais rápido ou mais emendado, parece que ela tá falando uma palavra que você nunca viu antes. Um exemplo clássico são nomes próprios, né? Tipo marca, nome de pessoa, né? Tipo, sei lá, a pessoa chama Henry. Em inglês vai ser chamada de Henry. Daí você acha que tá falando de outra pessoa. Ou uma marca, né? Sei lá, Palmolive. Em inglês se fala Palmolive. Parece outra coisa. Então, como eu disse, uma hora ou outra você já ia sacar isso. E é uma informação valiosa pra gente ficar esperto. Uma sugestão que eu tenho pra você é você fazer uma lista de palavras do inglês que você já usa no seu dia a dia. E procura a pronúncia delas em inglês. Pega tudo que a gente fala em português, né? Com o nosso sotaque, tipo, sei lá, laptop, feedback, fast food. Tá vendo? Com o nosso jeito de falar, procura a pronúncia em inglês. Você vai ver que é laptop, feedback, fast food. Vai se familiarizando com essas palavras que são basicamente novas, porque a pronúncia é diferente. Então ela disse, they said. Eles disseram. E eu vou chamar a atenção aqui pro they. Tem várias formas de interpretar esse they aqui. A gente precisa de contexto para saber de qual que a pessoa tá falando. E se não tiver contexto, uma das direções a gente pega. Então, Gabriel, quais são as formas de interpretar they? Vamos começar com a tradução? Bom, they pode ser eles ou elas. Então eu posso estar me referindo a um grupo de pessoas, né? Tipo, imagina que eu já esteja falando dos alemães. Aí eu não preciso falar alemães mais, eu posso falar eles, porque já é óbvio. Eu não preciso dar o nome de novo. Esse é um dos casos. Elas também, né? Lembra que eles e elas é a mesma coisa em inglês, é they. Se eu quiser falar, por exemplo, elas, as mulheres. Eu não quero repetir a palavra mulheres, então eu posso falar elas, they. Então a primeira parte está resolvida. Segundo uso de they. Se fala they quando você quer se referir a uma única pessoa, sim, no singular, e você não quer deixar claro o gênero da pessoa, masculino ou feminino. Então, vamos supor que eu tenha dois funcionários, um homem e uma mulher. E aí, eu quero falar, sei lá, alguma informação sobre um dos dois. Mas eu não quero deixar claro qual dos dois que eu tô me referindo. Tô me referindo a um deles. Então, eu vou falar they. Isso é apenas um exemplo. Porque às vezes você tá exemplificando algo em que não tem uma pessoa. Por exemplo, imagina que eu queria falar assim, ó. Se tiver uma pessoa doente, ela deve ir ao hospital. Como é que eu vou falar esse ela? Eu não posso falar she, porque se eu falar she, eu tô deixando só pra mulheres. Não posso falar he. Se for falar he, fica só pra ele. Então a gente fala they. They, então pode significar ele ou ela, no singular, de forma neutra. E sim, pessoas confusas sobre o gênero delas, hoje em dia estão exigindo ser chamadas de they ou them, para não ser chamado de ele ou ela. E tem uma terceira forma de interpretar they, e para te explicar ela eu vou usar da tradução. They said é um jeito de falar disseram, me disseram tal coisa. Você não deixou claro quem que é, né? Tá indefinido. Então você pode falar they. Como que eu falo em inglês? Perderam uma chave. Você vai falar they lost. Mas they não é eles e elas? Sim, mas também é quando o gênero é indefinido ou até a quantidade de pessoas, ou de quem você está falando, é alguém indefinido, certo? Então o que ela falou aqui foi, disseram que eles, aí eu coloquei para você aqui como seria a forma extensa de they'd. They'd seria they would. O que significa would? Would não tem bem uma tradução, ele é uma ferramenta. Ele faz o verbo seguinte ficar na condicional.
Então, por exemplo, fix, que é consertar, arrumar, fica arrumaria, consertaria, tá? Então ela disse, me disseram que eles arrumariam isso. Isso o quê? Ela tá se referindo à asma dela, né? Ela tá no médico, a gente pode usar o contexto pra entender isso, né? Você já conhece a série do Dr. House, sabe que ele é um doctor, né? Ele é um médico. Ela tá ali como paciente e ela falou, minha asma, disseram que iriam resolver isso. But it didn't make any difference at all. Mas não fez nenhuma diferença. Vamos quebrar um pouquinho dessa frase aqui, ó. Didn't é um jeito de falar não no passado. Make a difference é fazer diferença. Any significa nenhuma ou nenhum quando a frase é negativa. Se a frase for positiva, any não é mais nenhum, nenhuma. Então ela falou que isso não fez diferença nenhuma. Agora, o que é at all? Tem tradução pra isso? Tem. Só que na maioria das vezes não faz sentido a tradução que a gente tem. At all seria tipo nem um pouquinho, nada, nenhuma. Então se fosse usar a lógica do português, nem precisaria de at all, já que você já falou any, né? É como se ela dissesse duas vezes a mesma palavra. Por exemplo, mas não fez diferença alguma, nenhuma. Pô, não precisava falar as duas coisas, né? Pro português. Em inglês, fez sentido at all no final. Vamos lá pra próxima cena. Well, sometimes doctors make mistakes. Anna, you need to try twice as hard to fix them. Naquela aula que eu falei que é importante você pegar uma pessoa, né, de referência pra você imitar, uma pessoa que você gosta da voz dela, do sotaque e tudo mais, muita gente me falou desse cara aqui do Dr. House, esqueci qual que é o nome dele. Disseram que a voz dele é muito legal, né? Tipo, gostaram do sotaque, do tom de voz dele. Então, sem o texto, se você não tá entendendo nada de inglês, você tá entendendo mais ou menos o que tá acontecendo, né? Ele deu um feedback, ele deu um comentário em cima do que ela acabou de dizer. Vamos agora acompanhar com o texto. Well, sometimes doctors make mistakes. Anna, you need to try twice as hard to fix them. A imagem já diz muita coisa, né? Você viu que a hora que ele deu aquela pausa e depois falou Anna, a gente já tira a conclusão de que ele não lembrou o nome dela temporariamente e ele olhou no papel ali pra lembrar do nome dela. Tá vendo? São coisas que são ditas sem palavras, ou seja, contexto não verbal, algo que eu sempre ressalto nas aulas, porque é o que mais te ajuda a entender o inglês e, consequentemente, aprender, fixar, ficar coisas na sua cabeça. Então ele disse, well, bom, às vezes, sometimes, médicos, doctors, cometem erros, make mistakes. O engraçado é que em português a gente usa a palavra doctor, né, doutor, ou como um título, né, pro nome da pessoa que tem um doutorado, doutor alguma coisa, ou para um médico. A gente pode falar doutor e o nome ou sobrenome da pessoa, ou simplesmente doutor. Em inglês, além de usar como um título, se usa também como profissão. Doctor. Se falar que a pessoa é um doctor, é porque ela é médica. Então, quando ele disse doctors, ele se refere aos médicos, né? Ele falou que às vezes os médicos cometem erros, make mistakes. E muita gente enrosca aqui. Gabriel, mas make não é cometer, make é fazer. Então, em inglês se fala fazer erros? Sim. E ajusta, configura aí na sua cabeça que em inglês é uma língua diferente. Você não vai falar igual o português. É muito mais válido você entender que cometer erros é make mistakes do que elaborar a frase palavra por palavra. Tipo, cometer é uma palavra, erros é outra, eu vou juntar as duas pra montar minha frase, tá? É muito mais válido você conhecer o pedaço pronto da frase, né? O chunk, a expressão. Daí ele disse, and we need, ele fala bem rápido, né? Depois, ouça o áudio novamente enquanto acompanha o texto. É um exercício muito bom, tá? De texto com áudio que você pode fazer. Ele disse, nós precisamos, we need to try, precisamos tentar twice as hard. O que ele quis dizer? Nós precisamos tentar com o dobro de esforço. Você com certeza já deve ter ouvido ou lido a expressão work hard. O que é work hard? Work hard é trabalhar duro. Trabalhar com empenho, com bastante esforço. E a gente consegue fazer isso com qualquer outro verbo. Como, por exemplo, study hard. Não sei se a gente fala em português estudar duro, assim como trabalhar duro, mas o sentido é o mesmo. É estudar com esforço, com empenho. Try é mais um exemplo. Try hard é tentar fazer alguma coisa com esforço, né? Imagina que você fala assim, nossa, eu tô tentando fazer alguma coisa, mas não consigo. Aí alguém te fala, try harder. Como se falasse, tenta com mais força. Se fosse trabalhar, seria tipo, trabalha mais duro pra fazer isso. Quando ele diz twice, ele fala duas vezes, né? O dobro. Então tem que tentar com o dobro de esforço pra consertá-los. Consertar eles. Eles quem? De quem que ele tá falando aqui? Dos mistakes, dos erros. Tá vendo como que a frase anterior serviu de contexto pra frase seguinte? Por isso que é bom não pegar o trem andando, né? Tipo, pegar uma conversa no meio ali. Pega desde o começo, que você vai ter contexto, saber do que estão falando. Vamos lá pra próxima cena. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No.
quando me disseram que a voz desse cara é legal, também falaram que ele fala muito pra dentro, que é mais difícil entender ele. E tem uma característica do inglês que é muito importante você ter noção, tanto da existência dela, quanto o que ela difere do que a gente faz em português. Só me falha a memória o nome disso, mas eu vou explicar o conceito e você vai entender. Em português, assim como espanhol e algumas outras línguas, nós temos um tempo padrão para a pronúncia das sílabas. Então, tipo, se uma palavra em português tem 4 sílabas, a gente usa um tempo bem parecido para pronunciar as 4 sílabas. E sim, a gente tem uma sílaba que a gente chama de tônica, né? A sílaba tônica é a sílaba mais forte, e as outras são mais fracas que as outras, menos enfatizadas, mas mesmo assim, o tempo de pronúncia é bem parecido. Por exemplo, importante. Tan é a sílaba mais forte, né? A sílaba tônica. E as outras sílabas têm um tempo parecido de pronúncia, né? Importante, ó. Importante. Já em inglês, e também acontece um pouco no alemão, nós temos o que chamam de sílabas plosivas. São sílabas bem mais enfatizadas. Então o que acontece? A sílaba tônica, né? A sílaba mais forte daquela palavra, ela é tão enfatizada, ela é tão engrandecida, que o resto da palavra fica pra dentro. O resto da palavra você fala com o que sobra de fôlego. Daí, dependendo do sotaque da pessoa, isso fica ainda mais evidente. Então, uma palavra como important, por é a sílaba mais forte, e aí o im e o tant, que são as duas outras sílabas, elas ficam com muito pouca ênfase. Então fica tipo important, algo que a gente não faz em português, né? Em português a gente não fala, por exemplo, importante. Não, a gente usa um tempo parecido de pronúncia para sílabas. Note isso no estilo de fala do Dr. House aqui. Perceba que todas as vezes que você acha que ele tá falando para dentro, ele tá simplesmente super enfatizando a sílaba tônica, a sílaba mais forte, e não sobra tanto fôlego pro restante. Mas, Gabriel, como que as pessoas se entendem? Bom, vou ter que repetir a palavra contexto. Quando uma palavra é óbvia em alguma frase, você nem precisa falar ela inteira. Deixa eu te dar um exemplo em português. Meu amigo tava passando muito mal. Nossa, ele passou mal tanto que ele foi parar no e tal. Opa, eu não falei a palavra inteira. Eu comi uma sílaba. Mas você entendeu o que eu quis dizer, não entendeu? Entendeu pra onde que ele foi. É basicamente isso que acontece em inglês. Vamos agora então acompanhar com o texto. Are you using your inhaler? All the time. Go through one a week. You sure you're using it right? Do I look like an idiot? No. Ok? Perceba que eu coloquei algumas palavras entre parênteses, que são palavras que ele não falou, tá? Então ele pergunta, are you using your inhaler? Você está, are you, querendo saber, você está usando, using, o seu inhaler, que se traduzir ao pé da letra, fica inalador, ó, inhaler. Inhale seria inalar ou inspirar, inhaler seria literalmente inspirador e inalador. Só que você vai ver até o final do vídeo que não é o mesmo inalador que a gente se refere em português. Você vai ver que é aquela bombinha para asma. Não sei se tem algum outro nome. E aí ela fala all the time. Ela falou que tá usando o tempo todo, all the time. Olha que chunk, que pedaço pronto de frase útil, né? All the time. E a vantagem dessas frases prontas é que elas são usadas em qualquer assunto. Você pode estar falando no hospital, na escola, no trabalho, na igreja. Qualquer ambiente se usa essa expressão. Ela falou, I go through one a week. Só que ela não falou I. Ela falou, go through one a week. E o que faz as pessoas não falarem as palavras? Simplesmente o fato de ser óbvio. Não precisou do I para ficar claro que ela usa um por semana, né? Agora, go through. O que significa go through? Vamos isolar, então, isso aqui dessa frase, desse contexto aqui. Go through significa passar por. Então, por exemplo, eu vou passar por um processo seletivo, eu vou go through. Eu vou passar por uma cirurgia, eu vou go through. Dá pra falar assim, tá? Tem outros jeitos, mas é um deles, go through. Pode ser literalmente também, eu vou passar por dentro de alguma coisa, eu vou go through the city. Vou passar por dentro da cidade. E você pode conjugar no passado também, né? I went through, eu passei por dentro, passei através de, por meio de. Tem várias formas de traduzir, né, o through, mas é tudo parecido. E muitas vezes se usa a palavra through, além de através de, por meio de, por dentro de, se fala também no sentido de terminado. Por exemplo, se alguém fala assim, I am through, a pessoa disse que está terminada, acabou com alguma coisa. É o mesmo que dizer I am done. E é o que ela quis dizer. Ela falou que acaba com ela termina por semana. A week. A week é por semana. Então, cara, ela tá usando a bombinha lá, uma bombinha inteira por semana. Ela termina uma por semana. E aí ele pergunta, are you sure? Note que ele fala you sure. Muita gente fala you com R, já emendado, fica tipo you're sure, como se fosse uma afirmação. You're sure you're using it right? O mesmo your que tá aqui, dá pra ser usado aqui, que vão entender ainda como pergunta, tá? Precisa só do tom de voz de pergunta aqui. You sure? Tem certeza que... Não tem o que aqui,
A gente aprendeu em outras aulas, né, que o that, ele é oculto na maioria das vezes, então se acostuma com a falta dele. Então você tem certeza que você tá usando ele? Usando ele quem? Ele tá falando do inhaler, né, da bombinha ali. Então você tá usando isso certo, né, corretamente? Aí ela pergunta pra ele, do I look like an idiot? E essa frase já implica que ela se sentiu ofendida pela pergunta dele, né? Tipo, você tem certeza que você sabe usar a bombinha? Ela falou, eu pareço burra, né? Do I look like? Look like é parecer, de aparência. A gente viu no outro vídeo sound like, né? Que é soar como. Ou seja, parecer, só que é algo que parece o som, né? Tipo, nossa, essa palavra parece a outra. Essa palavra sounds like aquela outra. Ela perguntou, eu pareço, de aparência, pareço uma pessoa idiota, né? Ingênua. E ele falou, nope. Note que ele não falou a letra P, né? Dá pra falar, se você quiser, tipo, nope. Existe. É um jeito brincalhão, muitas vezes, ou simplesmente uma resposta curta. Porque eu não sei se você já percebeu, em inglês as pessoas falam sim ou não, mas elas reforçam a mensagem. Por exemplo, are you from here? Você é daqui? Aí você fala, no, I'm not. É tipo, não, eu não sou. É muito comum, né? Fala não e depois uma frase pra reforçar. Se você fala nope desse jeito aqui, já mostra que é uma resposta curta. E na escrita é representado assim, nope. E o P é mudo mesmo, a letra muda de verdade. Então se você olha pros lábios dele, ele tá projetando uma letra P. E você poderia levar isso pra todas as outras letras mudas do inglês. Aí você projeta a boca, mas não sai nenhum som, né? Então, por exemplo, time. Time termina com M. Termina a palavra, os lábios estão desse jeito aqui, né? Tipo, isso que uma letra muda de verdade. Vamos lá então pra próxima cena. Why don't you show me how your inhaler works? A reação dele é engraçada, né? Assim não vai funcionar usando a bombinha como um perfume. E é legal como que os filmes usam imagens pra contar histórias, né? Tipo, não precisa ser tudo narrado, não precisa tudo ter texto, tudo ter fala. Não, é engraçada essa cena, por mais que ela não tenha falado nada. E a reação dele também é engraçada, mesmo que ele não tenha abrido a boca. Bom, não teve muito diálogo nessa cena. Na verdade, teve só uma frase, né? Vamos acompanhar então essa única frase com o texto agora. Why don't you show me how your inhaler works? Olha só. Why don't you show? Ficou why to show. Volta um pouquinho o vídeo pra você perceber. Why to show. Aí muita gente apavora, né? Nossa, como que eu vou entender? Um texto, esse aqui é um pedaço de frase pronta, tá? Quando tem frases prontas assim, a gente não fala todas as sílabas. Pro falante de inglês, que tá ouvindo do outro lado ali, não tem como não entender essa frase. Então, isso impede você de falar why don't you show? Não. Você pode falar palavra por palavra. Fica até mais fácil de entender. Então, por que que você não me mostra, né? Why don't you show me? Ou o jeito que ele falou, why don't you show me how? Como? Por que que você não me mostra como o seu inhaler, como que a bombinha ali, funciona? Works, né? Work não é só trabalhar. Work também é o verbo funcionar, dar certo. Aí ela mostrou como funciona, né? Como que ela usa. E pronto, tá explicado por que não tá tendo resultado, né? E eu sei que eu não sou médico, né? Eu sou professor de idiomas. Já dei muita aula particular pra muitos alunos. Só que às vezes parece que eu tenho o papel de um médico, né? Ou vem um aluno particular assim e fala, Gabriel, tô tendo dificuldade com tal coisa. Aí eu falo pro aluno, então me fala, como que você aprendeu? Como que você estuda? Como que você se dedica ao inglês? Aí a pessoa fala o que ela faz e a minha reação é igual do Dr. House, né? Não precisa falar nada, já tá explicado por que não funciona, né? Aí eu explico pro aluno, que nem tudo pro aluno é óbvio. Inclusive, eu recomendo você assistir uma das aulas que eu postei recentemente, falando sobre reprogramação mental para aprender idiomas. Vou deixar o link aqui abaixo para você. Muito obrigado por assistir mais essa aula. Se você chegou até aqui, você já sabe, marca sua presença, digita presente aqui embaixo, deixa um like se você gostou e, considera se tornar membro do canal. O valor é bem baixinho, você me ajuda, me motiva a postar mais. E ainda tem acesso antecipado às aulas e prioridade nos comentários. Obrigado mais uma vez e te vejo na próxima aula.